Vamos dar início então a esta nossa segunda sessão com os resistentes. Na primeira mesa tivemos a discutir um pouco as relações entre pessoas e o aluno no centro da aprendizagem. Agora íamos passar para uma vertente mais organizacional desta inovação em educação e íamos discutir a questão das organizações da escola e como é que a inovação e as redes funcionam na escola. Íamos iniciar com o nosso keynote speaker, Nikitas Kastis, Chief Operation Officer da Lambrakis Foundation. Nikitas. Thank you very much, the organizers. I want to start by thank you very much, the organizers, Roberto, also that invited me here. A few words about my origin and my starting point. I'm the director of the foundation in Greece that is working since 1992 in this area of education and innovation, trying to push with the agenda of changes the Greek education system related to social changes, changes in the culture organization, etc. And from the very beginning, we decided that we should do that by being active at the European level as well. So from the very beginning, I remember myself, because I was actually first employee there. We were very active at the European level, and we have worked with many institutions. That's how we came with the Menon Network. The Menon Network, which unfortunately I'm still the president of the board, executive director of the board of directors, started in 1999. It has been formed as a legal entity based in Brussels, but its mission is to sustain a research network, learning and innovation network across Europe in order to facilitate the dialogue that has to do with changes, study these changes and reflect with the policymakers on what needs to be done both at the country or regional level and at the European level. And I must say, and this is giving us the global challenge, I must say that we are also, as a European network, are active outside Europe. So we are trying to see how and facilitate changes in other parts of the world, like Latin America and South Asia, Southeast Asia, and China and India, hopefully, or supporting innovation in education and scientific evidence-based policy making. Now, I was invited to join this workshop that has to do with how we innovate in education. And I have decided that I will use my 20 minutes by sharing with you a sort of foresight exercise that would be useful if we all do it from time to time in small focus groups, but also with big groups, and also the policymakers are doing it. I see that they have left us. And then I was about to say a lot of things about the innovation in the education design and the education planning, which also need to be an important aspect of the change. Now, a lot of people say that education and innovation do not go together, and actually some they insist on saying that actually education as it is delivered nowadays in these massive systems kills innovation. And they base their argument on the fact of how the mainstream education system is handling the error as a deadly sin. So you're not allowed to do mistakes, while innovation is much related with doing mistakes and
developing an entrepreneurial spirit. And of course, a lot has been said about the loss of the human capital of talented people. I would like to add that are dropped out from the system. I would like to add to this that if you could imagine also the loss of capital of so many citizens around the globe, that they have not the capacity to innovate and reflect upon what they are doing in their everyday practice. Because I think the opposite actually, that learning is inherent to innovation and vice versa. So by learning, we innovate, and we can innovate because we have the capacity to learn. We have been said also today about the dramatic expansion of the formal education systems in the civilized world, now also in the developing countries. In the last quarter of the 20th century, if I remember figures, we have something like 300 on the average, 300% increase in tertiary education. In tertiary education students in the system, we have something like 40 to 60% increase in the secondary, upper secondary education. So these are big numbers. Education is a big industry, and it is increasing very quickly. And it is increasing because we are everybody, I think, in this room, myself included, we are a bit speculating on the fact that education is much related to growth. The main driver of growth. So if we can spend more on education, then we will increase the growth and prosperity. But there are a number of studies, as has been said earlier, since 2000, also the most, I would say, respected comparative education analysis that be run by the PISA program of the OECD. If one takes a closer look to this data, it shows that this is not necessarily true. So there are, of course, by spending in education, these provides if you like, the basis for high quality learning, but this does not mean necessarily that provides an increase in terms of quality of the outputs, which is actually needed for the growth. Now, this the agenda of better education performance and growth has been well documented, also in the OECD report. But at the same time, especially from this last round of this program, data collection 2006, I think, the 2009 Outlook is using a lot of this data. Also, we find more and more that learning outside classroom is increasing, and this is also related to the performance. Sorry about, but this change from the Apple to here, I don't know what happened with the fonts, and we could not this shadow. Now, in the OECD, in the PISA, we find countries that are laggards, and we find countries that are top performers. And in these protagonists, you can spot some interesting facts there. For example, less than 20% of the variation in terms of the learning achievements between the students has to do with the differences
between schools. That means that this system, education system, school education system, have the capacity to deliver equally education to most of the schools that they are responsible for. So I would also like to mention the first bullet there, that in these protagonists, in these countries, you have the top performers in maths are equally good, top performers in all, also in reading and in science. I repeat, those students that are top performers in one of these disciplines are also doing very well in the others. And more, we see in these results that the social background is much related to the education performance. We started in 2000, 2006. We can easily spot that social background of the students are much related to their educational performance. And even worse, I would say, that ICT also has something to do with that. Because in this data, it can easily be seen that those kids that are coming from better social backgrounds are using computers in much more interesting ways outside the school, and this has an impact on their education performance. Not to mention, of course, that if you like, that these performers, top performers, and the way they are using outside school, unfortunately, the technology has also an impact on their lifelong learning capacity. So there are some results that relate lifelong learning capacity to the competence, to the learning profile of the people. So that those that they have developed better, what Michel named earlier, these new competencies, 21st century competencies, are developing their capacity on a lifelong to learn, on a lifelong learning, on a lifelong basis. Now, a lot of us, already some years before, we were pointing to the real digital divide. If you read now the reports of OECD, they are naming it the second wave of the digital divide. That has nothing to do with access, has more to do with access and the social and the context and the social background and the social context. So it seems that the education as it works now, it runs the risk of missing the mission, missing the raison that the education in the 19th, 20th century, the industrial model, if you like, since Roberto did that, was based on the idea that we are providing equal opportunities for learning for everybody, independently of their social, economic, or cultural background. And now this seems to be changing. And of course, we are wondering ourselves, is this coming with the technology? And how we can cope with that? How we can still claim that school education is here to support learning on a lifelong basis and develop the citizen of the 21st century capable as a social being and also as a worker, a
contributor to the economy. Now, so what we are asking for is how we ensure inclusive learning and what kind of technical coding goes with that. Already has been presented this idea of interoperable infrastructures and layers. Nowadays, we have an abundance of networking and communication protocols, which seems that to much extent that they ensure interoperability. We are starting to have applications that are interoperable. Fiona has presented us before with the idea of interoperability of information repositories and hopefully applications that work on that. And we have, I would say, a number of expanding number of online applications where people are getting together and doing things, sharing content, sharing ideas, etc. So this is what I would call the technical coding of this century. So we have a blanket communication. You can communicate with everybody around the globe. You have applications that you can do it easily, that you connotate meanings, content, ideas, and people. And of course, that means that we are expanding the borders of learning. While we are used to see that learning is taking place 5 minutes or 2 minutes? 5, okay. We're used to think that learning was taking place inside the walls of the school, or the university, if you like. But school is here an interesting example. Now we are expanding the learning borders, and the question is, who is paying for this? Who is paying, whereby we are asking our kids not to be anymore knowledge consumers, but be knowledge creators, and to develop their capacity on a lifelong basis, and develop their learning capacity, and develop their capacity to adapt to changes and be productive, etc., etc. Now, it seems that we are running this risk of this emerging technical infrastructure may sustain, if you like, build a new digital divide. And the question is, well, I put some questions there, what our kids need to learn and how we can change the school so that they can meet these objectives, and what should be the profile of the school teacher of the 21st century. We had the discussion here before. It is obvious that we are talking about a person that has the capacity for lifelong learning. It's obvious that there is a person that can be adaptive to varying learning profiles, so they can support different needs, learning needs. It has the capacity to collaborate. I would say that this is something that our kids are missing a lot. I would say, especially in the south of Europe and the societies there, this is missing a lot. I cannot speak of Portugal. I can speak of Greece. I can speak of Italy. This is a problem there. And before thinking of how schools could be, I would like you to see this an excerpt from a TED Talk. How I do it this way. A TED Talk, 3 minutes, of 2006, but I find it very, very interesting. I am delighted to be here. I'm honored by the invitation, and thanks. I would love to talk about stuff that I'm interested in, but unfortunately I suspect that what I'm interested in won't interest many other people. First off,
My badge says I'm an astronomer. I would love to talk about my astronomy, but I suspect that the number of people who are interested in radiative transfer in non-gray atmospheres and polarization of light in Jupiter's upper atmosphere, the number of people would fit into a bus shelter. So I'm not going to talk about that. It would be just as much fun to talk about some stuff that happened in 1986 and 1987 when a computer hacker was breaking into our systems over at Lawrence Berkeley Labs, and I caught the guys, and they turned out to be working for what was then the Soviet KGB and stealing information and selling it. And I'd love to talk about that, and it'd be fun, but 20 years later, I find computer security, frankly, to be kind of boring. It's tedious. The first time you do something, it's science. The second time, it's engineering. The third time, it's just being a technician. I'm a scientist. Once I do something, I'll do something else. So I'm not going to talk about that. Nor am I going to talk about what I think are obvious statements from my first book, Silicon Snake Oil, or second book, nor am I going to talk about why I believe computers don't belong in schools. I feel that there's a massive and bizarre idea going around that we have to bring more computers into schools. My idea is no, get them out of schools and keep them out of schools. And I'd love to talk about this, but I think the argument is so obvious to anyone who's hung around a fourth grade classroom that it doesn't need much talking about, but I guess I may be very wrong about that and everything else that I've said, so don't go back and read my dissertation. It probably has lies in it as well. Having said that, I outlined my talk about 5 minutes ago, and if you look at it over here, the main thing that I wrote on my thumb was the future. I'm supposed to talk about the future, yes? Oh, right. And my feeling is asking me to talk about the future is bizarre because I've got gray hair, and so it's kind of silly for me to talk about the future. In fact, I think that if you really want to know what the future is going to be, if you really want to know about the future, don't ask a technologist, a scientist, a physicist. No. Don't ask somebody who's writing code. No, if you want to know what society is going to be like in 20 years, ask a kindergarten teacher. They know. In fact, don't just ask any kindergarten teacher, ask an experienced one. They're the ones who know what society is going to be like in another. Sorry. Okay. That was, I was just, I needed to do that because I want to close with these scenarios of, yes, I'm quitting. These scenarios of evolution of schools. Very quickly, you know this idea about homeschooling and schools being lockers of children, of our kids. The public school of the masses, as it is now, a school for professional skills, or sort of taking a more vocational orientation, and of course, something that it is not up there to say, to touch it, but we are looking for an innovative learning scenario where the school is an open learning organization, etc. Now, the risk is, to me, and I'm finishing with that, and for discussion, the risk is that all these scenarios will prevail, will happen at the same time, and the risk is that this second wave of digital divide will be here to stay, and it will be very difficult to change it. Thank you very much. Muito obrigado, Nikitas. Está lançada o início deste painel, o papel das escolas, e não agora tanto na relação entre professores e alunos, na inovação em educação. E temos aqui o painel quase perfeito para discutir este tema. Os oradores já os conhecem das brochuras que têm. E começava por lançar aqui o desafio ao Dr. João Alvarenga, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. A tecnologia das escolas, como é que o privado o vê? É uma ameaça, é um desafio? Como é que o integram? Ora bem,
falar de ensino particular e cooperativo, naturalmente temos que ter presente que estamos a falar de uma diversidade enorme de escolas. Ensino particular e cooperativo, desde o ensino especial, passando pelo ensino artístico, o ensino curricular, uma diversidade enorme. E também com situações diferentes em termos de financiamento, desde o gratuito, o comparticipado, o pago. Bom, como é que se posiciona o ensino particular cooperativo face à necessidade de inovação e esta revolução da informação? Naturalmente está a prestar um serviço público, está na sociedade, o ensino privado está e cooperativo está na sociedade, está naturalmente a viver a evolução da sociedade e a viver os seus problemas e a necessitar também de fazer inovação. Como é que o ensino privado se posiciona face aos problemas que esta revolução da informação traz e como é que se posiciona face à inovação? Bom, se aqui estivemos a falar de centrar a escola no aluno, colocar o aluno no centro e, naturalmente, os problemas que aí vêm de toda uma tentativa de termos o professor, a escola muito centrada no professor, o professor como a extremidade do braço da cadeia administrativa e decisória e que termina no professor e que ele tem que dar cumprimento a um programa, como aqui acabou de ser dito. Como é que o privado se posiciona quanto a isto? Também tem um pouco disto, mas o privado, não todo naturalmente, porque é diverso, mas o privado sempre cultivou muito o espírito de comunidade educativa. E sempre que é a questão da, chamemos-lhe assim, o Estado educador. Os governos dos países, sucessivamente, têm-se preocupado com a questão da educação e têm procurado fazer reformas e até têm feito investimentos, vemos em Portugal, o investimento sobre a tecnologia, sobre o plano tecnológico. Resta saber até que ponto é que isto está a provocar o resultado esperado. Mas, perante chamemos-lhe um Estado educador que se preocupa, que faz reformas e que pensa que mudando provoca inovação, o que nem sempre acontece, perante isso, onde é que fica o privado, onde se situa o privado? Pois, perante aquilo que poderíamos chamar uma uniformização do ensino, o privado, podemos dizer que em Portugal tem 2.500 projetos educativos, cerca de 2.500 escolas, e as escolas procuram ser diferentes. O privado entende que na diferença está a nossa riqueza e procura que na sua comunidade tem lá alunos, cria-se uma comunidade educativa que procura dar resposta à educação daqueles alunos, centrando-se nessa comunidade com a autonomia que lhe é permitida, que gostaria de ter muito mais. Naturalmente, há ainda a excessiva regulamentação que não permite que esses projetos educativos se implementem na sua totalidade. Mas, de qualquer modo, a escola privada procura encontrar soluções e, por isso, cada escola é um projeto. Não temos, naturalmente, duas escolas exatamente iguais no ensino privado. Depois, também, como é que se posiciona o ensino privado, ou a escola privada, face à revolução da informação? Nós sabemos que, e aqui foi amplamente apontado isso, que a tecnologia obriga a repensar a escola e naturalmente, teremos que pensar mais na escola como ensinar a pensar. Temos que pensar no professor menos como o lecionador e mais como o mestre, o filósofo, que ensina, o que ajuda os seus alunos a incorporar conhecimento, recolhendo nas diversas formas e nos diversos centros que vão surgindo do conhecimento para além da escola. E onde é que o ensino privado se situa? Como é que ele fica aqui? Naturalmente com os mesmos problemas agravados.
Agravados porque não teve um plano tecnológico a despejar-lhes tecnologia dentro das escolas. Teve que encontrar a forma de ir evoluindo, teve que encontrar a fórmula de, utilizando o seu capital humano, com os recursos que foi arranjando, foi procurando inovar e procurando estar à altura das solicitações que a comunidade educativa e que os alunos que têm dentro de portas lhe vão exigindo. E temos bons projetos aí também. Isto, dito em termos muito gerais, as tecnologias, as novas tecnologias para o ensino privado vêm naturalmente a ser uma mais-valia porque lhe permite libertar energias para cuidar daquilo que achamos que é fundamental, que é trabalhar os valores, ensinar os alunos a aprender, a recolher conhecimento e, naturalmente, a serem cidadãos integrados, a fazer a tal educação dentro da escola, uma educação integrada. E como é que nós preparamos os professores? Cada escola tem o seu modelo. E achamos que assim é que deve ser. Cada escola, cada comunidade deve encontrar a forma de preparar os seus professores utilizando os recursos existentes. E, naturalmente, que a situação de liderança de proximidade que a escola privada normalmente tem, de estar na comunidade, no dia a dia, o diretor é envolvido porque sente a sua escola, procurando empenhar os docentes, e estamos a falar de ensino particular e também cooperativo, onde, em algumas delas, há participação nos resultados. E esta participação nos resultados faz com que o corpo docente se envolva, com certeza, também nas outras, mas tenha um estímulo adicional. Portanto, há uma fórmula de trabalho com a comunidade, de preparação dos docentes, mas cada escola encontra o seu processo e a sua maneira. O que é que nós, então, entendemos como fundamental? Fundamental, entendemos que é necessário acreditar nas instituições e nas pessoas. É necessário, quanto a nós, maior autonomia para a escola. É necessário que haja autonomia pedagógica, administrativa e financeira, mas verdadeira autonomia para que a escola, através de um currículo mínimo nacional, avaliável, mas que cada escola possa construir, aliás, como o Sr. Engenheiro Roberto Carneiro referiu, que o currículo não seja um espartilho nacional, mas que um mínimo nacional seja completado com cada comunidade, respondendo à sua região, ao seu contexto. É esta a minha intervenção. E saltava diretamente aqui para o professor Verdasca, e porque o tema deste workshop está enquadrado num tema mais amplo de uma administração pública para o século XXI. E nesta questão organizacional, como é que uma escola pensada, ou uma estrutura escolar pensada para o século XIX, está, do ponto de vista da administração e do estudioso destas questões, podemos saltar para uma estrutura do século XXI? É possível? Muito obrigado. Não vou diretamente à questão, aprenda isso com os colegas anteriores. Quero agradecer, em primeiro lugar, naturalmente, este convite. É um prazer estar aqui. Cumprimento os colegas de painel e todos os presentes. E diria um pouco o seguinte. Quando nós lemos, por exemplo, Mintzberg, ele ensina-nos, de certa forma, e dá-nos essa ideia muito clara de que as escolas, enquanto organizações radicalmente sociais, como gosta de dizer o professor Roberto Carneiro, têm um corpo qualificado, com uma elasticidade de pensamento, com uma elasticidade de ação, que lhe dá uma dinâmica de aprendizagem muito grande. Esse corpo são naturalmente os seus profissionais, os professores. É por isso que habitualmente se aceita considerar as escolas como organizações, mas que são um misto de burocracias, adocracias, mas profissionais. Por outro lado, o professor aprende verdadeiramente quando ensina. Eu também acho que tenho essa convicção.
Ou seja, têm de facto esta capacidade elástica de se modificar, de se adaptar. Se formos percorrer estes 200 anos, mesmo 300 anos de vida desta organização, várias vezes foi anunciada a sua morte ao longo destes séculos. E a verdade é que ela sempre soube encontrar respostas, sempre soube corresponder ao mandato social que lhe está confiado de uma forma muito, muito, muito elevada. Desse ponto de vista, e para ir mais diretamente à sua questão, as escolas vivem uma profunda contradição naquilo que é o seu objetivo, naquilo que é o seu mandato. Se pensarmos neste desafio que se coloca, enfim, às escolas do pré-escolar ao 12º ano, é um pouco que estamos aí a falar, ou mesmo o ensino superior, encontramos mandatos de uniformização, do género, uma socialização para as regras, para os comportamentos, para uma certa uniformidade, para uma certa forma de estar de acordo com os padrões sociais instituídos, enfim, respeitando as regras dos mais velhos, das gerações anteriores. Mas também encontramos um mandato de desafio, de criatividade, de disputar estimulações ao nível da arte, ao nível da estética, ao nível da ciência, ao nível do conhecimento, ao nível do físico-motor, ou seja, ao mesmo tempo que se tem que trabalhar cada um destes alunos para ser criativo, para ser único, para ir tão longe quanto possível, queremos também discipliná-los. E a escola tem conseguido fazer isto. De certa forma, isto diz-nos bem dessa capacidade adaptativa. E, portanto, eu confio muito que esse caminho se faz numa lógica de autonomia das organizações sociais escolares. Autonomia no sentido de elas inscreverem nas suas comunidades exatamente a leitura crítica desses mandatos, desses públicos, nesta caminhada tão longe quanto possível ao nível daquilo que é a componente mais instrutiva, mais da resposta aos desafios da sociedade, do ponto de vista das aprendizagens nas áreas tradicionais, se quisermos, do currículo, mas também ao nível do cívico, do comportamental, da descoberta das caminhadas futuras que cada um destes alunos pode e deve fazer, muito direcionado e muito apoiado nesta comunidade mais vasta. E isso faz-se exatamente com margens, do meu ponto de vista, de grande manobra ao nível da respeitabilidade pela autonomia da escola, no sentido que ela é uma comunidade crítica, capaz de ler esses sinais dessas mudanças, desses desafios, e capaz, naturalmente, de incutir essas prioridades e responder também a mandatos sociais que a pressionam para os resultados, para as respostas avaliativas e que, de certa forma, consegue dar essa resposta. Se cruzarmos com um texto que também acho muito interessante, de Ilona Kovacs, em que há 20 anos nos escrevia sobre a inovação tecnológica, as novas qualificações da indústria, perceberemos muito bem como é que, de facto, a escola, nesta componente social, consegue também adaptar estes figurinos em termos de currículo, em termos de comportamento, em termos de mandato social, naquilo que é cada vez mais uma contradição e um paradoxo em termos desses desafios. E ela fala exatamente porque conta com um quadro de profissionais elevadamente qualificados, muito elásticos, muito flexíveis, que não estão formatados para transmitir conhecimentos, mas estão, digamos, adquiridos no exercício de formação inicial, de formação contínua, de formação pós-graduada, permanente de incerteza. Veja o que é o desafio de uma sala de aula em que eu sou professor, nós estamos perante 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos, 50 alunos, e em que cada dia nós somos confrontados com essa margem de incerteza, com essa necessidade de responder na hora, com essa necessidade de criar oportunidades de aprendizagem, e isto dá esta elasticidade aos professores. Dá elasticidade a um conjunto de pessoas que têm, de facto, este desafio ao nível deste espaço de centro operacional para a ação, no sentido de proporcionar esta mudança e esta capacidade de regenerar permanentemente. Lançava agora, pegando isto a questão ao Dr. João Paulo Santos, como consultor em educação, e pedia-lhe o seguinte: de facto, e isto é uma imagem muito forte, gostava de repetir apenas para deixar muito clara a quem está aqui, que não está todos os dias numa operação de uma escola. Imaginem-se num ponto de venda, com 20, 30 ou 40 clientes ao mesmo tempo,
todos a querem um produto diferente, com especificidades diferentes e a terem que sozinhos lidar com cada um destes clientes e satisfazê-los naquele time frame definido. E a questão que eu lhe colocava como consultor em educação na área da tecnologia é se acha que nas escolas portuguesas a tecnologia está a ser utilizada para ajudar esta pessoa que está no ponto de venda, o professor, a ir ao encontro de cada um destes clientes e das suas necessidades, ou se a tecnologia está a ser utilizada para reforço da formatação e da uniformização de procedimentos. Ora bem, de facto, eu sou consultor da Permit em Portugal. Tal como viram na minha biografia, eu vivi, nasci na educação, continuo a viver a educação e felizmente estou numa empresa que continua a respirar educação. E para mim eu estou num bom ambiente. Aquilo que temos visto, e não sei se sabem, mas a Permit já está há mais anos cá em Portugal, não está desde o PTE, está há mais tempo. E já estava em pilotos a trabalhar com os professores. Eu fui o coordenador durante 3 anos junto de escolas desde o pré-escolar até ao ensino secundário e tive a oportunidade de me envolver, eu sendo professor do ensino secundário, tive a oportunidade de observar comportamentos absolutamente incríveis junto dos meus colegas desde o pré-escolar até o ensino secundário. E como estávamos a falar aqui de líderes e de mudança de práticas, eu verifiquei também que os quadros interativos, especificamente essa tecnologia, tem um impacto bastante forte nas práticas e na mudança de práticas. E é assim, eu gostaria de alertar aqui, as pessoas que estão aqui, que alguns desses líderes, esses professores que começaram em 2006, neste momento estão a divertir-se imenso. Há professores que estão a divertir com os seus alunos e estão a aprender todos em conjunto. Estão a alterar práticas, estão a divertir-se também na construção de recursos em conjunto também. Estão a criar, a olhar para novas metodologias. Como é que eu agora vou utilizar na próxima aula um novo recurso que mantenha este entusiasmo, esta motivação nos meus alunos? Porque a verdade é esta, depois de iniciar, como dizia uma colega em 2006, 2007, quando ela iniciou e já tinha 50 e tais anos, já quase 60, ela dizia que era um processo completamente irreversível. Depois de se iniciar a utilização dessa tecnologia na sala de aula, é difícil voltar atrás. O impacto que tem sobre ele, na sua autoestima também, vai até esse ponto. Na sua autoestima, no seu reconhecimento entre pares, que é por aí também que é necessário olhar. O reconhecimento entre pares. Pessoas, professores completamente anónimos que de um momento para o outro, de língua portuguesa, de inglês, de matemática, que começa a assumir um papel de liderança espontâneo, porque ele sabe utilizar e conseguiu encontrar naquela tecnologia uma abordagem completamente diferente e para as suas aulas, em que os alunos começam a falar nas outras disciplinas, olhem que o professor tal usa a tecnologia de uma forma agradável e isto, e começam a passar esta mensagem aos outros professores. Eles dizem, mas o que é que se passa aqui? O que é que se passa com este professor? O que é que ele aprendeu de novo? Como é que ele a usa? E é isto que eu tenho feito um pouco ao longo destes anos todos, é procurar criar redes de interação, de colaboração e de partilha entre estes professores. É aqui que reside, de facto, toda a ajuda que podemos dar aos professores. É criar-lhes esse contexto de criação de redes, de comunidades de prática. Ora, desde 2008 surgiu então em Portugal uma necessidade, não havia a criação de comunidades de prática. Em 2007, criou-se uma rede que ainda hoje existe, que se chama Interactic 2.0. E essa rede Interactic 2.0, que já tem cerca de 2.000 professores, pode não ser nada, mas está a unir líderes, professores que de facto querem dialogar, querem trocar informações sobre as tecnologias, querem tratar de todos os assuntos. Já devo dizer que ela é completamente informal, não pertence a nenhuma empresa, não é minha e de outros co-administradores que emergiram espontaneamente dessa mesma rede. Há pessoas que estão aqui nesta sala que são membros dessa rede e que podem observá-la
ela é semi-fechada para proteção de alguma identidade. Quem lá entra tem alguma garantia de que são pessoas de facto idóneas e que o que lá está é um espólio que cada um de nós vai criando. Os líderes estão a emergir, estão aí no terreno, já estão há muito tempo. É preciso criar esses espaços de encontro, é preciso reconhecê-los, dar-lhes esse alento que eles estão aí no bom caminho. É que também há uma coisa que é preciso saber. Será que esses líderes também estão no bom caminho? Será que eles estão a usar de facto da melhor forma as tecnologias? Porque, ao fim e ao cabo, ninguém sabe muito bem. Usa-se a tecnologia, ela é inovadora, tem impacto. É preciso medir esses impactos que têm nas aprendizagens, porque isto é o fim último, que impactos é que tem na aprendizagem, mas é preciso ir mais longe. É preciso que o Ministério da Educação e até mesmo as empresas que se aproximem cada vez mais dessas escolas líderes e professores líderes e que os enalteçam, que os reconheçam e que essas práticas se disseminem mais depressa ainda. Elas estão a acontecer paralelamente ou de forma underground, que é um pouco assim, não tão explícita, mas estão a construir aprendizagens, esses professores, de uma forma extremamente informal, sem qualquer aquela formalização normal de uma ida a uma ação de formação. É gratuita. Aprendemos todos em conjunto, que isto é uma coisa incrível. Estamos a aprender gratuitamente uns com os outros, por espontânea vontade, porque queremos partilhar, porque temos este espírito de entrega e de solidariedade com os outros colegas. Sabemos que há ritmos diferentes de aprendizagem, é aprendizagem de facto para os professores. É isto mesmo também. Os professores também têm ritmos diferentes de aprendizagem. E é preciso ter esta tolerância, esta paciência que eu aprendi a ter e que nem sempre a sociedade ou as empresas ou os governos entendem. Estamos a apostar nesta camada que é os professores, estamos a dar-lhes uma responsabilidade enormíssima, enorme, que é colocar-lhes às costas deles uma responsabilidade de mudança da educação. Não sei se a gente tem, se todos nós aqui temos alguma receita para isso. Acho que não temos. Andamos à procura, à descoberta e a encontrar as melhores práticas e adotá-las para ver, para testar. E vamos então assim criando, de facto, as melhores práticas nas escolas. Dr. Manuel Esperança, que é diretor de uma escola secundária aqui de Lisboa e agora presidente do Conselho das Escolas. E tenho a sensação de que estamos todos, ninguém se atreveu a dizer coisas sobre o Dr. Alvarenga, no ensino privado ninguém diz coisas, mas toda a gente lhe disse imensas coisas sobre como é que as escolas estatais devem inovar e andar. E de facto lançava-lhe este repto, afinal, o que é que as escolas estatais, como é que sentem, como é que inovam, como é que integram a tecnologia? Primeiro, as escolas não perderam o comboio. Têm-se adaptando às situações. Claro que houve uma grande mudança com a intervenção que neste momento está a ser feita passando a parte escolar, uma intervenção nas escolas, que as escolas tornaram-se muito mais apetitosas para os nossos alunos. Claro que também com o PTE, nas escolas, ainda mais apetitosas se tornaram. Portanto, hoje em dia, eu acho que os nossos jovens devem gostar de ir à escola. É isso que eu sinto. Devem gostar de ir à escola. Nós temos é que pensar que a sociedade muda, a escola também muda. É natural que, mesmo antes do PTE, os próprios professores tiveram que se adaptar à mudança. E estamos a falar numa mudança muito simples. A passagem dos tempos letivos de 50 minutos para 90 minutos. Portanto, eu não acredito que hoje em dia o professor utilize as mesmas práticas em 90 minutos como utilizava antigamente em 50 minutos. Não pode, não aguentava. Não aguentava e ninguém o ouvia. Portanto, teve que se adaptar. Em relação agora às novas tecnologias,
os grandes causadores, vá lá, ou promotores da mudança, são os alunos. Eles próprios é que exigem da própria escola esta mudança. E quando digo exigem essa mudança, porquê? Porque eles contactam no dia-a-dia com equipamentos em que lhe dá prazer contactar, e é natural que exijam da parte da escola também que a escola lhe forneça ou lhe dê os ensinamentos que está a dar de uma forma diferente. E quando nós, há pouco, dizíamos que os grandes resistentes à mudança eram os professores, nós temos que pensar que os professores são umas pessoas conscientes, sabem a responsabilidade que têm sobre os seus ombros. E é natural que outros fatores que têm que mudar também na nossa educação têm que mudar para que o professor se sinta confortável ou dar aquilo que tem que dar. E quando eu digo isto, eu não posso aceitar, como responsável por uma escola, quando eu conheço determinados professores, determinados grupos disciplinares, que sei que não faltam, sei que são bons profissionais, e, mesmo assim, chegam ao final do ano letivo com problemas para cumprir o tal dito programa que é preciso cumprir. Quer dizer, estas coisas todas juntas contribuem para uma certa insatisfação por parte do professor, para uma pouca vontade, às vezes, de inovar e de perder tempo, entre aspas, na forma como dá as coisas. Porquê? Porque o tempo, a forma como está a dar, ele certamente está a pensar que está a perder tempo. Um tempo, para ele, é precioso para cumprir alguma coisa que, sobre esta coisa, ele é chamado à responsabilidade, tanto por as famílias, como por a escola, quando as coisas dão para o torto. Isto vamos ser claros. Agora, eu continuo a achar que o professor tem um papel completamente diferente daquilo que tinha há uns anos atrás, na escola, completamente diferente. Também temos que saber que muita gente que hoje em dia opina sobre as escolas, sobre o trabalho que se desenvolve nas escolas, não sabem. A escola que conhecem é a escola do tempo deles, no tempo em que andaram à escola, uma escola completamente diferente da escola de hoje. Mas nós vemos às vezes na nossa praça muita gente a opinar sobre o trabalho das escolas, e isto faz os vendedores da desgraça contribuem muitas vezes para que a escola deixe de ser respeitada. E são as próprias famílias que, por vezes, em casa, começam a falar da escola de uma forma que não será a melhor forma de falar da escola. Isto tudo contribui para que se fale muito da escola e que se diga muitas coisas sobre aquilo que não é verdade que se passa nas escolas, porque as escolas procuram inovar. As escolas procuram inovar dentro das suas possibilidades. Há pouco eu comentava com quem estava ao meu lado um grande problema que está na utilização das novas tecnologias. As escolas não têm ali à mão alguém que vá resolver um problema quando as coisas não funcionam. Isto é um fator extremamente importante. Nós temos que pensar que ninguém gosta de trabalhar inseguro. Ninguém gosta. E todas as pessoas que são pessoas conscientes não gostam de maneira nenhuma de trabalhar no meio da insegurança, porque não podem falhar. Têm ali na sua frente 28 alunos que, quando há pouco alguém no outro painel falava aqui da tal dita experiência muito engraçada, em que são 15 dias ou 3 meses, uns jovens que depois mudaram, nós temos que pensar uma coisa. Isto são projetos a brincar. Não estou a dizer que não são positivos. Agora, não podemos chegar à nossa escola, 15 de setembro, e vamos levar o ano todo com esse tipo de experiências. Porquê? Porque cá está, nós temos um dever para com alguém. E este alguém é para com as famílias. E temos que prestar contas. Portanto, eu acho que as escolas vão ganhar muito com estas mudanças, com as novas tecnologias.
vão fazer com que estes frutos não podem ser exigidos de um momento para o outro. Há pouco alguém dizia aqui que a escola portuguesa, dentro de 2 anos, era a melhor do mundo. Eu peço imensa desculpa, eu não acredito. E quando eu digo não acredito, estamos a pensar na escola. Agora, os nossos edifícios, as nossas condições de trabalho, certamente, daqui a 2 anos, seremos os melhores do mundo. Mas não vamos começar a dizer que as escolas têm a obrigação, nesse espaço de 2 anos, apresentar resultados de passarmos de taxas de sucesso da casa dos 50% para taxas de sucesso da casa dos 70%. Não pode. Certamente nós estamos a fazer um trabalho sério. Porque outras coisas não mudaram. Outras coisas não mudaram. E, acima de tudo, acho que a tutela tem que pensar seriamente naquilo que todos queremos. Que tipo de escola é que queremos? E quando eu digo que tipo de escola é que queremos, eu não posso aceitar que a formação dos professores tem que estar associada, ou por outra, a progressão na carreira dos professores exige formação. Nós não podemos, de maneira nenhuma, a formação tem que estar à parte. Eu, quando exijo que alguém faça formação, é para quê? Para o bem da minha organização. E quer progrida, quer não. Não necessita. Temos que afastar isso. E os professores têm que fazer formação quando o órgão de gestão diz que você precisa de formação nesta área. Não é formação no tapete de arraiolos. Certamente também é importante, mas se calhar o tapete de arraiolos não será importante em determinadas alturas. Portanto, uma das coisas que eu também sinto é de louvar esta formação que está a ser dada neste momento. É pouca, claro que é. É pouca, estou a falar em termos da formação que os centros de formação estão a dar no âmbito dos quadros interativos. E eu, quando digo é de louvar, mas ao mesmo tempo, para aquelas escolas que ainda não estão equipadas pelo PTE, os professores não vão comprar um quadro interativo para ter em casa. Não vão. O que quer dizer que deixam de utilizar. Deixam de utilizar, passados 2 anos, vão ter outra vez dificuldades em termos de agarrar. Porque é mesmo assim. Porque, por vezes, há pouco eu falava, as editoras. Há muitos anos que nós ouvimos falar, na Porta Editora, da escola virtual. Ora, sim senhor, os professores assistiam às ações de formação, à formação que as editoras, ou as demonstrações, as apresentações que as editoras faziam. Vai ser muito giro aplicar isto aos meus miúdos. Eles vão aprender as matérias de outra forma. Mas não podemos esquecer que chegavam à escola e tinham que trabalhar à mesma com o retroprojetor e com o acetato. E já eram inovadores. Tá? Já eram inovadores. Portanto, isto são situações que agora vão estar ultrapassadas. Vão estar ultrapassadas porque as escolas vão ter condições para se poder trabalhar e certamente que os professores também vão mudar as suas práticas, mas temos que mudar outras coisas se queremos uma escola diferente. Eu propunha-nos pormos aqui 3 questões à audiência e a aproveitarmos o nosso cumprimento escrupuloso do horário para poder então continuar o debate e ver o debate que desconfio que pode ser acalorado. Pedi então que nos lançassem aqui, e eram 3 questões. A primeira, se a escola do seu filho, sobrinho, não é a escola portuguesa, é uma escola concreta, de uma criança concreta que os respondentes conhecem, está a integrar a tecnologia no seu funcionamento? Sim, não? Muito pouco, nada. Ainda pode, tem 15 segundos. Vai. Muito pouco ou nada. Aqui em cima, 1, 2 a 3. Ora, muito bem. Entre o muito e o pouco. Passávamos, deixe só aqui, 26, 65, 9. Politicamente correto. A segunda questão, se esta escola é um local de inovação, independentemente da tecnologia.
por fim, a terceira questão. Em 2020, uma outra criança, uma geração abaixo, não estará na escola o dia todo, mas passará pela escola, entre outros lugares, aprendendo especialmente com recursos a meio tecnológicos. Concorda ou não com este cenário? Depende das idades. Depende das idades. Para a escola, seguramente terá na escola. Função de guarda. A escola não faz falta. Eu pedia muito rapidamente só uma coisa telegráfica que cada um dos membros aqui do painel comentasse, especialmente talvez este último resultado, que é o mais expressivo, e passávamos então à audiência para recebermos algumas perguntas. Podemos começar aqui pela direita. Não podemos é pensar com esse tipo de resposta que a escola não faz falta, está bem? Não acredito. Não acredito. Claro que será uma escola diferente. Será uma escola diferente e hoje em dia todos nós sabemos que uma das grandes apostas que as escolas fazem, e estamos a falar se calhar numa coisa muito didática, mas a plataforma Moodle, em que toda a gente já recorre a esta plataforma para fazer com que os miúdos vão buscar trabalhos que os seus professores lançam. E penso que futuramente será um pouco esse tipo de trabalho, mas eu não se revê. Não. Professor Verdasca. Não me revejo nisso. Depende da idade também, mas não me revejo. Eu penso que as escolas liderarão os processos de mudança. E a escola, enquanto organização socialmente aberta, de fronteira social, provavelmente terá de ter respostas como esta que aparece espelhada na concordância. Ainda assim, penso que é preciso pensarmos exatamente nas funções sociais diversas da escola. Se eu pensar numa escola cuja função social é guarda, é custódia, enfim, a socialização e os primeiros passos de estimulação em níveis muito iniciais, provavelmente não estaremos confrontados com esta resposta, mas teremos a presença a tempo inteiro nesse espaço, porque exatamente a função dela é uma função de guarda, de apoio, de substituir a família naquilo que são os desafios da sociedade. Pensando numa escola de nível secundário, enfim, naturalmente que eu cito muito nesta ideia de que a escola como fronteira social aberta encontrará nessa liderança de mudança e capitalizará tudo aquilo que é mais-valia para se afirmar e liderar esse processo. Nikitas, you understood the question? Do you want a brief comment? Yes. Well, I start with the last point that an open school has an open frontier, and also to the previous round of questions to relate to this. First of all, I think the most conservative party are the families and the society, and not the teachers, as was said before. The families are pushing a lot the school and they're not allowing to be innovative. A second barrier for innovation are education, planning and planners, and the third are the teachers, if you like. Now, as regards this, I would say, of course, that this is a prevailing scenario in terms of technologies, etc. But by answering this, we are not giving an answer to which extent this will help the mandate for lifelong learning and equal opportunities for learning. My comments. Carol Varenga. Bem, eu o que diria é que se esta respeitável Assembleia que produziu esta votação fosse governo, muita coisa teria a mudar, naturalmente, não é? Penso que o capital humano é importante em educação e a tecnologia é fundamental, é importante, mas a forma como se organiza a comunidade educativa, a resposta que dá no seu local, com os seus alunos concretos, tem um papel preponderante e terá com certeza no futuro também. João Paulo. Eu não iria ser tão radical como o Ivan Illich, né, que defende que uma sociedade sem escola.
Mas acho que poderemos ir para este cenário, de facto, para 2020, e a figura do homeschooling, que não existe em Portugal, mas que já existe no Reino Unido, no Canadá e nos Estados Unidos, e com muita expressão, cada vez mais. Acho que é aqui um desafio que eu queria colocar hoje, o homeschooling, ou a escola em casa, eu chamo-lhe escola em casa, por que não haver uma simbiose entre escola e casa, em que se pudesse fazer um regime de e-learning, não é? Por que não? A escola, porque eu defendo muito também esta ligação, estes laços afetivos dos pais, que devem ter e manter este laço cada vez mais próximo com os seus filhos, mas em que estivessem em ligação estreita com a escola sempre. Defendo isso e acho que sim, que podemos ir para esse cenário. Passava então à audiência. Não sei se temos questões. Aí vai o microfone. É uma clarificação, provocação e pergunta ao mesmo tempo, e não quero ser mal interpretado com o que vou dizer. Durante a apresentação, e talvez não tenha sido bem percebido, e vou ler exatamente aquilo que eu disse. A escola em Portugal tem a obrigação, ou melhor, Portugal tem a obrigação de criar um mercado de 1 a 2 milhões de alunos por ano que utilizem os produtos da sua escola. Portugal tem também a obrigação de ter no seu país, a melhor escola do mundo em 2 ou 3 anos. Entenda-se aqui, escola não é todo o universo de escolas, mas realmente, e agora falo, é uma visão de pessoa que não é, eu sou agente educativo na medida em que tenho filhos que também andam na escola, mas sou engenheiro e, portanto, não sou professor, e reservo aos professores alguma da pedagogia e alguns dos métodos de ensino e as práticas e os processos e tudo isso. Mas aquilo que eu realmente vejo, e de uma análise de 3, 4 anos ligado à STIC para o setor da educação, é que, efetivamente, nós hoje temos em Portugal excelentes condições. Portanto, já começamos a ter bons edifícios, as escolas estão muito bem equipadas em termos de tecnologia, e a percepção que eu tenho também, e corrijam-me se eu estiver errado, é que nós até temos uma classe de professores, ao contrário daquilo que muita gente diz, extraordinariamente qualificada. E, portanto, eu creio que em Portugal nós temos reunidas as condições para, efetivamente, termos num espaço de 1, 2, vamos dizer, 3 anos, uma escola que seja realmente referida lá fora como a melhor escola do mundo. Então expliquem, por favor, porque é que há um cepticismo em relação a tudo isto e porque é que realmente não há uma crença conjunta de que tal realmente é possível. Eu, como pai, fico preocupado em ver que todas as reuniões aparentemente estão reunidas, mas depois toda a gente diz, não, isso não é possível, afinal isso é um sonho, é uma utopia. Nós às vezes também temos que ter um bocado de utopia para que a coisa ande para a frente, não é? E temos que traçar objetivos muito ambiciosos para que isto realmente mude, que vá para a frente. Meus senhores, o que é que nos falta mais? Era esta a questão que, no fundo, questão-provocação, entenda-se que, no fundo, eu queria deixar ao painel, no sentido também de se elaborar aqui um bocado à volta disto. Era só isto. Obrigado. Obrigado. Talvez juntar mais uma pergunta e depois... Sim. Do Nikitas sobre o professor do futuro, o que tem o digital literate. Do you remember that very interesting slide? Conseguimos ter aquele slide ou não? Do Nikitas. O que eu gostava de saber é o que é que nós estamos a fazer em Portugal para construir aqueles professores. Que eu acho que não estamos a fazer muito.
nós, aqueles que querem construir a melhor escola do mundo. A melhor escola do mundo tem que ter os melhores professores. Okay. E não sei se os melhores professores... Esse mesmo. That one, Nikitas. 21st century we are living in. For 10 years that we are living in the 21st century. E aqui, naturalmente, será interessante também ver a perspectiva daquilo que é um responsável de uma escola privada, que tem um espaço de recrutamento específico e de definição de um perfil muito para além de habilitações formais, e o espaço de um decisor público, que provavelmente pode estar mais maniatado e, ao mesmo tempo, tem um impacto muito mais esmagador nessas decisões, porque estamos a falar de volumes de contratação muito significativos. Nikita, you wanted to answer the first one? I wanted to make a comment on the first question, really, because it's a challenging question. I think it is difficult to happen, as you mentioned, and I am betting that it will not happen because we have a starting. You are adopting a starting hypothesis that we know what is a best school. Unfortunately, we do not know. That was my presentation about. We do not know what is the best school, and what we do really know is that these perhaps qualified or high quality ingredients of the school, which you mentioned, resources, equipment, even qualified people, the inputs of the system do not guarantee that we will have really good outputs. And I think this is the challenge of the years. That's why I bet that, unfortunately, although I would love to see it, Portugal, as most of our countries, will not succeed into that. But of course, there should be progress there. There should be progress. Não sei se mais alguém quer comentar ou a primeira ou a segunda questão. Eu gostaria de comentar. Eu acho que eu gostei muito das suas palavras, no sentido de que nós temos que ter uma autoestima elevada, temos que confiar, temos que acreditar que de facto temos organizações escolares fantásticas e com um potencial de crescimento extraordinário. Até porque as organizações que mais crescem são aquelas cujos pontos de partida, eventualmente, lhe dão mais margem de crescimento. Um bocadinho nesse sentido, eu recordaria uma experiência que existe em Portugal, que foi lançada o ano letivo anterior, que se chama o Mais Sucesso. Uma experiência que envolveu 123 escolas a nível nacional, portanto, distribuídas por todo o território litoral, interior, norte, sul, enfim, todos os pontos do país, 123 escolas, e que assentou numa ideia, de baixo para cima, em que estas escolas foram convidadas e desafiadas perante a sua leitura crítica da sua situação em termos do trabalho escolar que estavam a fazer, para escolher anos de escolaridade, para escolher disciplinas e áreas de trabalho críticas e para fazerem contratualizações a troco quase de nada, Não estou a falar de escolas TAPE, não estou a falar de escolas com contrato de autonomia, estou a falar de escolas que a troco quase de nada, vejam só, em 123 escolas isto terá representado 150 professores no total, ou seja, terá representado mais um professor, ou qualquer coisa substituível relativamente a isso. Estas escolas conseguiram, por si próprias, num trabalho que implicou leitura crítica de resultados, definição de metas e prioridades, estabelecimento de redes colaborativas em termos de organização de trabalho, de áreas disciplinares, de partilha, conseguiu reduzir para metade as taxas de insucesso em Portugal nestas 123 escolas. Isto é qualquer coisa de fantástico, é qualquer coisa de demonstrativo da capacidade que efetivamente estas organizações sociais abertas. Porquê? Porque acreditaram que era possível definir metas, que era possível definir prioridades, que era possível definir áreas críticas de trabalho.
Porquê? Porque acreditaram, ao contrário das teorias dos sistemas debilmente articulados ou da teoria das anarquias organizadas ou das teorias da ambiguidade, acreditaram que as escolas são capazes de definir o modo como se trabalha, são capazes de organizar os processos de trabalho, são capazes de avaliar esses processos de trabalho, são capazes de definir esses processos de trabalho. Porquê? Porque têm uma tecnoestrutura que outras organizações não têm, que têm que ir buscar exterior. Porquê? Porque se ligaram a universidades de referência. Portanto, também entraram nessa área de investigação, de trabalho colaborativo, de apoio, de reciprocidades. E porquê? Porque envolveram a comunidade, envolveram as famílias, envolveram, naturalmente a liderança da escola foi decisiva, criaram estruturas intermédias de definição destes mecanismos de coordenação e controle destas práticas e partilharam, acreditaram, mobilizaram e mudaram completamente os processos organizativos. Vejam só, as turmas que tinham 20 alunos naquela escola, de repente, já não era a mesma turma, eram turmas misturadas de outros alunos, de outras salas de aula, rodando, reorganizando permanentemente. E com isso deram esta clara demonstração de que só em termos de anos-alunos, em termos de custo-benefício, significou qualquer coisa como 16 mil matrículas a menos do que aquilo que aconteceria se mantivesse a rota dos resultados escolares em 2009, 2010, como aquela que era a média dos últimos 4 anos anteriores nesses anos de escolaridade. Portanto, estou a falar de 16 mil matrículas a menos que estas escolas, de facto, conseguiram construir por esse lado. E no que é que isto se transformou? Transformou-se em níveis de desempenho em termos da matemática, do português, do inglês, completamente fora do comum relativamente àquilo que era o seu histórico. Com estes mesmos professores, com esta capacidade formativa, com esta espontaneidade, com esta disponibilidade. Mas também se transformou noutra coisa muito interessante, os comportamentos cívicos, as questões de indisciplina, as questões de adesão, as questões de partilha, as questões de envolvimento das famílias e dos pais. E são estes sinais que estão aí. E são estes sinais em que é preciso que todos acreditemos, porque são provas dadas, são provas que se constroem também com confiança. Com confiança nestas escolas, nestas lideranças, que tinham acabado de assumir num processo completamente inovador, completamente novo, passaram do 115 para o 75 e construíram os Conselhos Gerais, e construíram os Conselhos Gerais transitórios, e construíram os novos conselhos pedagógicos, e construíram a definição dos novos departamentos, não processos de antiguidade na carreira, mas processos, por vezes, de nomeação em função do mérito. E, portanto, há claros sinais desse ponto de vista que têm a ver com aquela ideia de escola como organização social, escola que é capaz de ler criticamente a sua situação, analisar o seu contexto, definir coletivamente e nessa comunidade aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que é determinante, fazê-lo de forma envolvente, de forma colaborativa, de forma a corresponsabilizar os diversos agentes e produzir soluções organizativas e soluções de abordagens do ponto de vista metodológico das áreas de conhecimento que são inovadoras, que são diferentes, que entram até em ruptura com o paradigma estabelecido, que entram até em desconformidade com os critérios inspectivos e com aquilo que são os manuais de organização do ano letivo, porque usam soluções que não estão na norma, que estão fora da norma, mas usam soluções que geram a seguir um efeito direto, imediato, em termos cívicos, em termos comportamentais, em termos sociais e em termos académicos. 123 escolas, 11 das 123 não resistiram a este processo. As outras, que faltam para as 123, resistiram a este processo. E tinham contratualizado, a troco de nada, a troco deste sinal de confiança, um desafio, que era um desafio quase, à partida, impossível de atingir para todos aqueles que não acreditavam nesta possibilidade. E, portanto, eu acho que um pouco nesta questão daqueles que são os desafios para a formação e para os professores e para a sua ação e para o seu comportamento, estão cá. Estão cá. É preciso dar-lhe essa confiança, é preciso dar-lhe essa oportunidade, é preciso que as organizações escolares definam essas prioridades, é preciso tirar partido de todo um conjunto de agências do âmbito privado, de âmbito público, que podem trabalhar ao nível da infraestrutura, mas também podem trabalhar ao nível do conhecimento, com tudo aquilo que é essa riqueza e que está disponível
e que naturalmente estas infraestruturas permitem muito mais facilmente do que há 20 anos, do que há 30 anos, do que há 40 anos. Portanto, está aqui tudo, e está cá na escola portuguesa, na privada e na pública, disponível, desde que haja de facto exigência, responsabilidade, acreditar no progresso e na melhoria, não em relação aos outros, mas em relação a nós próprios, e naturalmente com muita confiança naquilo que eles fazem todos os dias. Porque eles inovam todos os dias. As escolas inovam todos os dias. Porque todos os dias esse público é diferente. Todos os dias esse público tem uma exigência diferente. Todos os dias aquela escola é confrontada com um conjunto de questões completamente impensáveis, imprevisíveis, com margens de incerteza que qualquer organização que julgasse nas lógicas do retorno do investimento teria muitas dúvidas se ia investir pela margem de risco que aquele investimento tinha. E elas fazem e têm vencido esta batalha porque elas lideram o processo de mudança. As escolas lideram o processo de mudança. E deverão sempre ir à frente desta caminhada, neste processo de mudança, por forma a que elas se mantenham vivas na sua função social. Porque no dia em que as escolas não liderarem o processo de mudança, no dia em que as escolas não forem reconhecidas e não tiverem credibilidade social para a sociedade, então elas deixam de existir neste processo que é assegurar o conforto, a saúde, o ambiente, o conhecimento, em espaços que são a vida inteira das crianças, dos adolescentes e dos jovens todos os dias. Todos os dias, repetidamente os mesmos. A densidade que isto significa por metro quadrado é uma coisa incrível, porque estamos a falar das mesmas pessoas que todos os dias se reencontram, todos os dias, os mesmos a reencontrar. Isto cria uma densidade crítica, cria uma densidade repetida de alto risco. E o que acontece? Não há intoxicações alimentares. Se ouvimos só falar de uma por ano, é porque só aconteceu uma, senão as televisões ter-se-iam encargado de publicitar imediatamente todas as intoxicações alimentares. Quantos problemas houve em transporte escolar? Não houve, felizmente. Porque não houve, senão rapidamente isso. E estamos a falar de milhares e milhares e milhares de situações de elevado risco diário. De elevado risco diário. Dos 3 aos 18 anos. Ou se quisermos, dos 3 aos 100 anos. Não é? Mas com menores. Com menores. Não estamos a falar com adultos, estamos a falar com menores. E, portanto, é tudo este conjunto de variáveis, muitas das quais a escola não controla diretamente, convive com elas, caem lá dentro. Como algumas das variáveis que apareceram. A questão dos backgrounds sociais e familiares e culturais, como podem afetar negativamente algumas das soluções. E é nesse sentido que a escola pública e a escola privada portuguesa têm. A escola pública são todas, não é? A escola estatal e a escola não estatal, a escola privada têm pela frente e mantêm essa liderança em termos de desafios. É pelo menos essa a minha confiança. Eu ia sugerir para envolver mais pessoas no debate. Não, já respondeu. Começava por si, pelo Dr. Álvaro e pelos diretores da escola, que recebíamos era mais duas perguntas para depois não deixar as pessoas com o amargo de boca. Claro. Pode começar por si. Não por si, a responder. Boa tarde. Eu queria trazer aqui alguma perspectiva mais de aluno e menos de professor, que é o que temos estado a falar durante o dia todo. Eu acho que a principal responsabilidade das escolas, diziam há pouco que era para com as famílias, eu acho que é para com os alunos, porque vocês estão a formar-nos a nós. E eu acho que o que tem que haver aqui é um grande envolvimento das pessoas que trabalham na educação, porque as questões a conclusão que nós estamos aqui toda a tirar é que isto são questões de fundo. São questões que há grandes exemplos, há coisas que têm corrido muito bem, como ainda agora estavam a falar, destas 100 e não sei quantas escolas que fizeram maravilhas, certo, mas aquilo que nós precisamos é que não sejam as 100 e tal escolas a fazer maravilhas, mas as não sei quantas mil escolas no país a fazer essas maravilhas. E para isso nós precisamos, na minha opinião, e numa perspectiva de aluno, duas coisas. A primeira é que os órgãos que mandam neste país ouçam essas ideias. E isto é muito, muito giro. E ninguém gosta de mim, portanto não há problema nenhum, posso dizer isto. Isto é muito, muito giro. Chegar aqui e dizer que nós temos 70 computadores nas escolas todos os dias. E eles chegam lá, os caminhões com os computadores. O problema é que ninguém os sabe usar. Os professores, a inovação para os professores, e os professores sabem que isso é verdade, porque veem esses exemplos nas escolas, podem aqui não o dizer, mas sabem que é verdade. A inovação para os professores é usar os PowerPoints. Esta é a inovação diária que nós, alunos, sentimos nas escolas.
E eles podiam usar, falavam aqui que era mais difícil, porque esta geração digital já terá a partida mais conhecimentos. Ok, mas porquê é que não vamos fazer aqui uma sinergia? E porquê é que não vamos envolver os alunos neste processo do conhecimento? E porquê é que não vamos fazer com que as dificuldades que os professores à partida sentem sejam também elas ajudadas, ultrapassadas pelos alunos, que muitos deles querem aprender? E mais do que isso, é importante que o governo, é importante que os órgãos que mandam no país, que mandam na educação, definam uma estratégia para a educação. Não podemos chegar aqui e dizer que isto é tudo muito giro, temos muitos computadores e muitos projetores e depois ir embora. Não podemos, porque entretanto estamos a perder valores, estamos a perder este conhecimento que está aqui a ser partilhado, estas ideias que estão aqui a ser partilhadas, estão a chegar a quem manda. E se quem manda não ouve estas ideias, não as pode aplicar. Eu acho que esse é um princípio básico. E nós nas escolas, todos os dias, nós alunos, aquilo que sentimos é que temos um mundo lá fora de empresas, que algumas aqui estão hoje a pedir uma coisa, e a escola está constantemente, dia após dia, a dar-nos outra que é, em muitos casos, totalmente oposta. E aí vem a segunda parte, as empresas que aqui estão hoje, e algumas já não estão, porque entretanto também já foram embora, é que precisam também de se envolver neste processo, porque é algo que também é do interesse delas, porque elas vão querer um mercado de trabalho qualificado e vão querer um mercado de trabalho em que, como diziam há pouco, não precisem ter um gasto muito maior para o formar naquelas competências básicas em que a escola poderia fazer. Portanto, eu acho que esta perspectiva tem que sair do professor, se o professor é competente ou não, porque os que não são competentes têm que ser despedidos. Acabou. Okay? Os professores que não são competentes têm que ser despedidos, porque o sistema de educação tem que trabalhar com um objetivo de ter sucesso. E, portanto, se o objetivo é ter sucesso, os que são maus têm que sair. Esta ideia de que o professor não pode ser despedido é uma ideia que eu, como aluno, não compreendo. Porque em qualquer empresa, um mau funcionário é despedido. Vai embora, sai, vai fazer outra coisa, traz jeito certamente para outra coisa, mas não tem para ensinar. E, portanto, enquanto nós não conseguimos envolver todos estes elementos da sociedade, o governo a definir uma estratégia geral, as empresas a juntarem-se e a trazerem o know-how que elas têm para o mercado educativo, e enquanto não conseguirmos ter toda a gente a trabalhar para o mesmo objetivo, nós vamos estar a continuar a formar gerações e gerações, e eu falo de mim, gerações e gerações de gente que sabe, alguns deles sabem, que não estão preparados para os desafios que o mercado de trabalho está a pedir. E, portanto, esta discussão tem que sair do professor e daquilo que for, e tem que se centrar no aluno. Porque esse é o objetivo principal. Estão lá para formar alunos. E se estão lá para formar alunos, há que desenvolver estratégias que formem esses alunos. E essas estratégias envolvem a sociedade toda, como aqui foi dito, mas é preciso deixarmos desta discussão teórica que nós em Portugal gostamos muito de fazer e passarmos um bocadinho mais à aplicação, e essa aplicação tem que vir de cima. Porque, quer dizer, nós não podemos fazer um projeto de giro na nossa escola, mas teremos sempre a carência de não estar a fazer em várias outras escolas. Não vou pedir mais nenhuma, vamos comentar já esta, que me parece nambuche. Sim, sim. Só lhe queria dizer uma coisa. Portanto, claro que nós, as escolas, prestamos contas à família, porque a família é responsável por vocês. E eu não partilho daquela sua opinião quando diz que os professores não se servem, no bom sentido da palavra, dos meus amigos. Quantas vezes são vocês a conseguir fazer com que o professor possa funcionar com as novas tecnologias? Mesmo aqueles professores que têm alguma aversão a trabalhar com elas, pedem ajuda aos alunos. Quantas vezes? E acho muito bem. Não, acho muito bem. E que eu costumo dizer, há pouco, quando eu dizia que o professor de agora não é o professor de há uns anos atrás. Eu sei tudo. Não sabe. Sabia, mas há muitas coisas que não sabe. Se calhar ontem à noite aquilo que era verdade, hoje de manhã já deixou de ser verdade. Portanto, eu continuo a dizer que, mesmo a preparação, aquilo que disse, da preparação das escolas, prepará-los para... eu aceito, mas temos que também alargar um bocadinho mais. Temos que pensar também no ensino superior, não é só no ensino secundário. E quando nós aqui falamos nos cursos profissionais, também concordo, os cursos profissionais é uma mais-valia. É uma mais-valia para as escolas e mais-valia para os jovens. Agora, a forma como eles por vezes são dados, se calhar não será o melhor. As escolas têm que ter liberdade ou autonomia, para, quando estamos a dar determinados conteúdos práticos, então vamos buscar alguém do mundo do trabalho que possa chegar ali e dar aquele módulo. Eu não posso fazer isso assim de uma forma muito simples. Não posso, não tenho autonomia para isso. E, para terminar, só lhe queria dizer uma coisa. Eu concordo perfeitamente consigo. Quando disse há pouco que o professor que não quer aprender, o professor que não faz, deve ser despedido. Eu também queria ter autonomia,
como responsável por uma escola pública, para poder fazer isso. Mas também queria dizer outra. Eu também queria ter autonomia para poder despedir os alunos que não querem aprender. Porque há muitos que também estão na sala de aula e que perturbam o normal funcionamento de uma sala de aula e que não deixam que os outros aprendam. E como nós trabalhamos muito numa esfera que eu não concordo, e digo isso em qualquer lado, nós temos que começar também a pensar naqueles que querem aprender, naqueles que querem ir mais longe. E por vezes 2 ou 3 dentro de uma sala de aula, mas a culpa não é destes 2 ou 3, a culpa é do adulto, porque certamente não saberá conduzir a situação. E já agora, para dizer há pouco, eu concordo consigo. Agora, acha que é um intervalo de tempo muito curto? Foi aí que eu reagi. Na questão dos 2, 3 anos, é muito curto. E nós estamos a falar, não estamos a mudar móveis, estamos a mudar pessoas. Estamos a mudar pessoas. E estas pessoas não quer dizer que não trabalhem, que não lutem e que não se interessem por inovação, e claro que há boas práticas que se desenvolvem nas escolas. Agora, não vamos é pensar, vamos ser realistas, temos objetivos na vida, traçamos metas nas nossas escolas, nas escolas do nosso país, mas vamos traçá-las e vamos ser realistas. Portanto, e esse intervalo de tempo é extremamente curto para nós exigirmos à escola, e estou a falar da escola pública e certamente a escola privada também, mas a escola pública, exigir à escola pública este apresentar de resultados de um momento para o outro. Estou a falar de resultados sérios, está bem? Estou a falar de resultados sérios que certamente que quem é pai e quem tem filhos a estudar quer resultados sérios. Porque é para isso que eu luto numa escola, luto para que estes resultados sejam resultados verdadeiros. E certamente aquilo que o Sr. Diretor Regional aqui disse há pouco são resultados verdadeiros. Não é? Mas depois temos outra situação que eu também não posso deixar passar isso em claro, que é, há regras, há normas. Nós todos passamos sinais vermelhos. Estamos sujeitos. É verdade. Estamos sujeitos. Porque se o polícia está a ver, multa-nos. E com muita razão, porque não devemos fazer. Nas escolas temos regras. E nós, dentro daquele espartilho, temos que nos saber orientar. Portanto, não podemos, por vezes, fazer algumas coisas que nos apetecia fazer. Eu, se por acaso sei que há um grupo de jovens que eu até sei, ouvindo o professor, quais as dificuldades que eles têm. O que é que eu poderia fazer para... E depois, quando quero fazer alguma coisa, ou seja, se eu quero contratar mais alguém, porque sei que aqueles jovens não podem aprender num grupo onde tenho 28, mas se calhar num grupo onde tenho 6 ou 8, se calhar aprendiam de outra forma. E eu não o posso fazer. Não posso, porque não tenho autonomia para isso. A não ser que tenha recursos humanos disponíveis para o fazer. Então aí, certamente, eu não tinha nada que pedir ao paizinho, e o paizinho até nem sabe, paizinho a tutela. Não tinha nada que pedir, porque eu sou responsável por uma casa e tenho a obrigação de criar as condições para. Portanto, eu só, há pouco, quando falei, acho pouco, está bem? Os tais 10 anos, 3 anos. Doutor Alvarenga. Bem, eu não teria muito para acrescentar. Eu acho que a intervenção foi direta e contundente, não é? Parece-me que, e eu concordo, que não se faz a inovação despejando computadores nas escolas. Isso não resolve o problema. Agora, ajuda a criar, é equipamento, é importante, não estou a dizer que não o seja, não é? Agora, é importante também, e nós sabemos isso, eu referi-o há bocado, é que as reformas sucessivas, ou seja, a inovação não se faz por despacho, é necessário que se crie, como foi dito pelo Sr. Diretor Regional, que se confie nas pessoas, se confie na escola, se lhe dê condições para que ela, no seu contexto, faça inovação. E não se prenda com coisas marginais, de regulamentos de 90 minutos ou 45 minutos ou não sei o quê. Perdemos o tempo nas escolas com pequenas coisas e deixamos de lado aquilo que penso que é essencial, que é criar comunidade educativa, ter possibilidade nessa comunidade educativa trabalhar um projeto direcionado para aqueles alunos, como disse muito bem, estão lá alunos, há um contexto próprio, há que criar todo um projeto educativo para servir aquela população escolar que ali está, sem ter interferências desnecessárias externas. Naturalmente que tem que haver um plano nacional, mas estou convencido que
é através da componente humana, utilizando a tecnologia, que se chega à inovação. Não sei se há mais questões. Se o João... Eu penso que despedir professores e despedir alunos é a solução mais fácil. Não tem trabalho, ao fim e ao cabo. Não é? É por outro lado o problema. É preciso olhar de frente para esse problema. Eu não sei se hoje em dia algum professor sabe qual é o perfil que lhe é exigido para o século XXI. E eu acho que estes itens que estavam aqui era preciso pô-los à discussão junto dos professores. Era preciso dar-lhe a possibilidade de discutir nas escolas um programa, por exemplo, nacional de discussão deste perfil de professores. É possível ou não é possível? E se não é possível, eu cumulativamente, como professor, absorver todas aquelas competências, eu posso ter uma rede colaborativa dentro da escola que possa trabalhar. Ou seja, eu posso não ter todas elas, mas eu sei que outros colegas têm. Não é? E se trabalharmos de forma articulada, eu acho que é possível avançarmos sem despedir ninguém, mas sim, de facto, encontrar sinergias e talentos específicos de cada uma das pessoas que existem dentro da escola. Nikitas. Yes. I wanted to say, to add to my previous, as regards the best school and the options that we have. Of course, we don't really know what is the best school, but we need to work for this. I guess that it is somewhere with what has been said already, an open learning organization, where everyone is learning by innovating, etc., etc. And we also need to prioritize things, and I dare to do this. I guess Roberto will be very happy following to have some things in mind, but I would dare to say that we need to be very optimistic. We need to continue spending a lot for education, but we need also to spend wisely. We need to start innovation at the planning level, and giving the message that the state is taking up more a role of a regulator than of a major provider, more a role of regulator than a provider, and also combining this with the state and the society facilitating solutions, that you have communities and schools, in our case here, taking up their role and their responsibilities, and they are learning at their hands. So it becomes their decisions. And of course, for this to happen, we need also the technical coding I referred to before. That's what I want to do. Só duas coisas, muito breves. Leva a sua escola, ao seu diretor da escola, as minhas felicitações pelas competências que a escola que frequenta lhe tem proporcionado, porque as exibiu aqui de forma extraordinária. Em segundo lugar, para lhe dizer que qualquer empresário que aqui esteja ficou de olho em si e certamente vai contratá-lo. Bom, eu não diria isso. Não é um problema, é um desafio. Não sei se há mais perguntas na audiência. Dávamos por encerrado, agradecia muito aos membros do painel, agradecia à audiência e conseguimos recuperar 5 minutos para antecipar o Engenheiro Roberto Carneiro. Muito obrigado.